Beleza? Chegando aqui, cabeção, mais uma videoaula para nós continuarmos a complementação da apostila, né? Então vocês vão pegar a apostila aí na página 37 e a nossa aula de hoje ela é mais curtinha, ela vai falar sobre ligação covalente. Lá na nossa sala virtual eu já postei o material para vocês completarem os espaços da apostila, tá certo? Então é bom que você, para assistir essa videoaula, você já tenha completado sua apostila, porque aí vai facilitar o entendimento, tá certo, pessoal? O assunto é ligação covalente e nós começamos com as principais características. Não tem como começar a ligação covalente e não lembrar da ligação iônica, porque a ligação iônica ela é transferência de elétrons. Um átomo perde elétrons, outro átomo ganha elétrons, não é isso, pessoal? Já na ligação covalente, o que acontece é o tal do compartilhamento de elétrons. Como é essa ideia do compartilhamento de elétrons? O melhor exemplo para nós entendermos essa história do compartilhamento de elétrons, pessoal, é você ver uma pessoa que mora numa casa alugada. Então, você mora numa casa alugada e você vai convidar seus colegas para ir visitar. Agora não, né, que agora nós estamos em isolamento. Mas se você convidar, você vai dizer assim: ei, vamos lá na casa de seu Nezinho que meu pai alugou. Não, não é assim não. Você vai dizer: vamos lá na minha casa. Mas a casa não é sua, você usa como se fosse, você entende? O elétron não é do átomo, ele usa como se fosse. O nome disso é compartilhamento de elétrons, que se dá através de um fenômeno chamado overlap. É uma expressão idiomática em inglês que significa uma volta por dentro, tá certo? Traduzindo, mal traduzido. O que é a overlapada? Um orbital de um átomo se une ao orbital do outro átomo a partir de suas camadas de valência, suas últimas camadas, formando a partir dessa união de orbitais um novo orbital chamado orbital molecular. Veja se faz sentido na sua cabeça. Nós vamos ter o compartilhamento de elétrons quando um orbital de um átomo se une ao orbital de outro átomo, criando uma região de intersecção entre as duas eletrosferas, onde eles compartilham dois elétrons, que nós chamamos de pares de elétrons. Tudo bem, pessoal? Esses elétrons ocupam uma região que pertence aos dois átomos, chamada de orbital molecular, que amarra um átomo no outro. Tá vendo? Na ligação iônica, é um positivo cátion atraindo um negativo. Eles ficam unidos por atração eletrostática. Lembram disso? Na covalente, eles ficam unidos porque passa a ter um orbital que pertence aos dois átomos. Então, as eletrosferas dos átomos ficam unidas a partir do orbital molecular. Entenderam? Essas são as principais características da ligação covalente, tá certo, pessoal? O que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer os critérios de classificação, é isso? Aguarda só um instantinho aí, que o tio Chad esqueceu de pegar o apagador, viu? Rapidinho, um instante, sai daí não. Espera, sai daí não. Voltei. Estão aí ainda? Legal. Vou apagar aqui. Então, quais são as principais
os principais critérios de classificação de uma ligação covalente. Você pode acompanhar aí na sua apostila. O primeiro critério é o número de pares de elétrons compartilhados. Veja como é simples. Se for um par, a ligação é simples. 2 pares, a ligação é dupla. E 3 pares, a ligação é tripla. Tá vendo? E não existe, pessoal, ligação quádrupla, viu? Entre 2 átomos você pode compartilhar no máximo 3 elétrons. Aí você fica imaginando. E o carbono? O carbono não tem que fazer 4 ligações? Eles só podem fazer 3, mas veja, 3 com um átomo. Mas o carbono pode fazer 3 com um átomo e a outra ligação que falta com outro átomo. Seria uma ligação simples, vocês concordam? Então nós temos ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. O segundo critério é a posição da overlap. Veja, se a ligação for simples, ela é sigma. Na dupla, uma é sigma e a outra é pi. E na tripla, uma sigma e 2 pi. Sigma, pi, pi. Vocês estão vendo? Muito bem. Então, para classificar a ligação a partir da posição do overlap, você tem 2 critérios. A ligação sigma é uma ligação frontal, que acontece no mesmo eixo. Por causa disso, é uma ligação forte. Ela é uma ligação estável. Já a ligação pi, ela é uma ligação que ocorre em paralelo. Por causa disso, ela é uma ligação fraca. Ela é uma ligação instável. Então, daqui, pessoal, eu vou te perguntar uma coisa importante. Olha, se a sigma é estável e a pi é instável, qual delas tem mais energia? Veja, pessoal, quem tem mais energia é a ligação pi. A ligação pi, sendo mais energética, ela se quebra mais fácil. Por isso que ela é o quê? Instável. Pensa comigo, ó, alcano, tá vendo? Alceno, alcino. Muito bem. Se você queimar um alcano, um alceno e um alcino com a mesma quantidade de carbonos, qual deles vai liberar mais energia? Quem vai liberar mais energia, quem vai ter maior calor de combustão é o alcino. Por quê? Porque 2 ligações simples são mais instáveis, possuem maior conteúdo energético para ser liberado. Vocês entendem? Então a sigma é estável e a pi é instável. A sigma é difícil de quebrar e a pi quebra facilmente. Tudo bem, pessoal? Então, número de pares, simples, dupla e tripla, posição da lapada, ligação sigma e ligação pi. Se só tiver uma ligação, ela é sempre sigma, ela se forma primeiro. Passou de uma ligação, aí vai ter que aparecer a ligação pi. Tudo bem, pessoal? Beleza, vamos para frente. O terceiro critério é a polaridade. E aí, pessoal, você preste muita atenção no que o Richard vai dizer. Essa polaridade aqui é polaridade da ligação, não é polaridade da molécula. Polaridade da molécula é outra coisa, tá certo? Aqui vai ser assim, ó. Se os átomos que estiverem ligados forem iguais, se eles tiverem a mesma eletronegatividade, então você está diante de uma ligação apolar. Se os átomos que estiverem ligados forem diferentes, aí você está diante de uma ligação polar, porque há diferentes eletronegatividades. O par de elétron ficará mais próximo do átomo mais eletronegativo. Por exemplo, pessoal, ó, você pega o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, a ligação entre hidrogênio e oxigênio. Não são átomos diferentes? Então, esta ligação, ela é uma ligação polar. Estão vendo? Já entre os 2 oxigênios, como eles têm a mesma eletronegatividade, a ligação entre os 2 oxigênios é do tipo apolar. Entende? Então, nós estamos classificando aqui polaridade da ligação, não é polaridade da molécula. Eu até atendi um de vocês esses dias aí, uma dúvida, que algumas moléculas são apolares e tem dentro dela ligações polares.
viu pessoal? Quando soma todos os vetores, a resultante dá igual a zero, tá? Então, ligação polar é entre átomos diferentes, ligação apolar é entre átomos iguais, de mesma eletronegatividade. Tudo bem? Estou acompanhando? Esse assunto é simples, né? Qual é o quarto critério? Vamos ter cuidado com esse quarto critério, pessoal, porque ele depende muito do elaborador, viu? Do vestibular. É a origem dos elétrons. Tem a ligação dita covalente normal e tem a ligação dita covalente dativa, covalente coordenada dativa. Por que eu disse que depende do elaborador? Porque em muitas substâncias hoje, modernamente, nós já sabemos que não existe essa ligação dativa, que ela expande o octeto e se transforma numa ligação dupla, tá certo, pessoal? Mas para a aula de hoje, eu vou manter a ligação dativa e depois eu vou dizer para vocês quando ela permanece e quando ela não permanece, tá certo? Então, o que é a ligação normal? Quantos elétrons são compartilhados em um par? São dois, não é verdade? Então, se o elétron for um elétron de um átomo e o outro elétron de outro átomo, um elétron de cada átomo, então a ligação é normal. Guardaram? Mas se o par de elétrons ele é originado de um único átomo que já encontra-se estável, então essa ligação vai ser chamada dativa. Dois elétrons vindo de um único átomo que já adquiriu estabilidade. Tá vendo? Então você tem a ligação normal e a ligação dativa. Um elétron de cada átomo, dois elétrons de um átomo só. Tudo bem, pessoal? Vamos ver nos exemplos que a gente vai praticar isso aí. Primeira questão, acharam aí? A primeira questão, só olhar aqui, pronto. Ela traz as substâncias H2, NH3 e KBr. Eu tenho uma lembrança que eu já resolvi essa questão com vocês em uma das nossas videoaulas aí. Acho que foi na introdução de ligações, foi, pessoal? Veja, na ligação do H2, são átomos iguais, então é ligação covalente apolar. Já na amônia, sem se preocupar com a geometria, a ligação entre H e N são átomos de diferentes eletronegatividades, portanto aqui é covalente polar. Tá vendo, pessoal? Não estamos falando da molécula, estamos falando da ligação, tá? Muito bem. E o KBr é metal com a metal, um perde e outro ganha, a ligação é iônica. Onde é que nós vamos encontrar? Ligação covalente apolar, covalente polar e iônica é o que tem na letra D. É isso mesmo? Confirme aí. Boa! Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 tem assim. Tendo conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos entender as propriedades dos compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais. Tio Chato espertinho vai pular lá para o final. Você tem sódio metálico, você tem cloreto de sódio, você tem o HCl e você tem a molécula do O2. Não é isso, pessoal? Muito bem. O sódio é um metal. Então só poderia ser ligação metálica, um sódio ligado a outro sódio ligado a outro sódio. Já o NaCl, a ligação é iônica porque tem um metal ligado a um metal, né, pessoal? No HCl, hidrogênio com a metal, a ligação é covalente, oxigênio com oxigênio, a metal com a metal também é covalente. Nessa questão, ele não queria saber se era polar ou apolar, mas a gente pode dizer, né, pessoal? Essa aqui é covalente polar, porque H e Cl são diferentes, e essa é covalente apolar, ligado a O. Tudo bem? Qual é a letra que nós temos? Metálica, iônica, covalente, letra E. É isso? Marque aí, não mangue não, viu? Estou vendo vocês mangando aí. Vamos lá. A questão de número 3 agora. A questão de número 3
ela tem um nitrogênio ao centro, uma dupla aqui com oxigênio, tem uma simples com oxigênio, sobrando os pares de elétrons, 3 pares de elétrons. É um íon do tipo ânion, vocês concordam? Então, vê, o nitrogênio, pessoal, ele é da família 5A, certo? 5 elétrons na última camada. Faltam quantos para 8? Faltam 3, vocês concordam? Então, ele ganha esse elétron aqui, ele tem 5. Ganha 1, fica com quantos, pessoal? Fica com 6. Faltam quantos agora? Faltam 2, concorda? Ele vai receber esses 2 aqui na ligação dupla. E quando ele faz essa dupla, ele adquire estabilidade. Vamos voltar com calma, hein, pessoal? O nitrogênio ganha 1, fica com 6, que ele tem 5 na última camada, concorda? Quando ele compartilha esses 2, ele passa a ter, então, 8, já adquiriu estabilidade. E esses outros oxigênios aqui, estão aqui chorando. Eu quero elétron, me dê um par de elétron. O que é que o nitrogênio faz? Empresta um par para esse oxigênio e empresta um par para o outro oxigênio. São 2 ligações covalentes dativas. Estão vendo? Essas 2 são normais e essas 2 são dativas. Quando o nitrogênio empresta 2 ao oxigênio, ele já tem 6, né? Se ele recebe 2, quem tem 6 e ganha 2 fica como, pessoal? Fica contente. Muito bem. Fica com 8, não é verdade? Então, a diferença entre essas estruturas é que a ligação π vai mudando de lugar. Vocês enxergam aí nas 3 estruturas, a ligação π vai mudando de lugar, está aqui, depois vem para esse, depois vem para esse. Como nós chamamos esse fenômeno? Que a ligação π muda de lugar e não muda a substância. Exatamente, chama ressonância. Então, essas 3 estruturas são híbridos de ressonância. Só a ligação π mudando de lugar. Não são os átomos que estão mudando de lugar. É a ligação π. Vocês entendem? Então, a questão diz, após a análise dessas estruturas, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, hein? Letra A. Todas as estruturas diferem-se somente quanto à posição dos átomos. Não é posição dos átomos, né, pessoal? É posição das ligações. Nós chamamos de ressonância, tá? Então, 2 ligações normais e 2 ligações dativas. Tudo bem? Qual é a letra? Letra A. Tá massa? Boa. Vamos lá. Agora nós vamos para a 4ª questão. Os cientistas Hermann Lewis e Charles Colson, olha, perfeita pronúncia, independente propuseram uma teoria para explicar a ligação entre os átomos conhecida como regra do octeto. Um átomo será estável quando sua última camada possui 8 elétrons ou 2, se a camada for a primeira, tipo hélio, não é, pessoal? Os átomos não estáveis se unem uns aos outros para adquirir essa estabilidade. De acordo com essa teoria, a alternativa em que nenhuma das moléculas obedece ao octeto. Então, pessoal, nós estamos falando de exceção ao octeto. Então, quando eles pela primeira vez falaram sobre ligações, o parâmetro de comparação eram os gases nobres, com 8 elétrons na última camada. Mas, com a evolução do conteúdo, da ciência, hoje nós sabemos que a regra do octeto, pessoal, ela é muito mais uma exceção do que uma regra. Nós temos muito mais ligações em que os átomos não ficam com 8 elétrons do que os que ficam. Não é estranho? Mas é verdade, hein? Então, vamos lá. O que é que tem aí na letra A? Nós temos o BeF2. Acompanhe. Quem é o átomo central dessa molécula? É o berílio, não é verdade? Qual é a família do berílio? É 2A. Ele tem 2 elétrons da última camada. Faz ligações com 2 flúors. O flúor é de 7A, ele só faz uma ligação. Vocês estão vendo, pessoal? E já adquire estabilidade. Não tem mais ligação para ser feita aqui. Então, este berílio está com 1, 2, 3, 4 elétrons. Não obedece à regra do octeto. E está estável, viu, pessoal? A explicação para essa estabilidade nós vamos ter na hibridação, na geometria da molécula, que vem mais para adiante, tá certo? Vamos lá, a segunda molécula é o PCl5. O fósforo, família 5A, são 5 elétrons na última camada, ligando-se
a 5 átomos de cloro. Assim como o flúor, o cloro só realiza uma ligação. Então nós temos 2, 4, 6, 8, 10 elétrons no fósforo. Estão vendo? Também não obedece à regra do octeto. Olha, parece que é a letra A. Hein? E o BF3, o boro é de que família, pessoal? É da família 3A, fazendo 3 ligações com o flúor. Olha como está ficando bonitinho. 2, 4, 6 elétrons também não obedece à regra do octeto. Então, BF2, PCl5, BF3 não obedecem à regra do octeto. São exceções à regra do octeto. Tudo bem, pessoal? De cara, letra A, tá certo? Boa! A vantagem aí de vocês estarem com o vídeo, pessoal, é que você pode pausar e anotar essas moléculas, tá certo? A gente vai andando aqui mais fluentemente, viu? Vamos lá. Questão de número 5. Olha, questão do Enem. Enem 2019. Tem uma conversa bonita a respeito do xenônio. 2 vezes que cai xenônio em provas consecutivas, hein, pessoal? Aí ele diz assim, no difluoreto de xenônio. Di quer dizer o quê? 2 fluos de xenônio. Olha, pessoal, o xenônio é de que família? É de 8A. Então ele tem 8 elétrons na última camada. Tá vendo? 2, 4, 6, 7 e 8. E vai fazer uma ligação com cada flúor. Então você vai contar os elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acredita que era só isso que o Enem estava perguntando? E aí, pessoal, vocês vão guardar essa informação. Sempre que na molécula tiver um gás nobre, nós não podemos obedecer ao octeto. Óbvio, né? Se o gás nobre já tem 8 e está fazendo ligação, ele vai ficar com mais de 8. Nós chamamos isso de expansão do octeto. Moléculas com gases nobres são moléculas expandidas, tá certo, pessoal? Então, 10 elétrons é o que tem qual letra? Na letra C. Guardaram? Enem 2019, viu, pessoal? Molécula com gás nobre, perguntando quantos elétrons na última camada, tá certo? O Enem, cada vez mais, pessoal, tem se mostrado conteudista, viu? Não se engane, não. Tem que estudar, tem que levar a sério, tem que aprofundar, porque o Enem não está de brincadeira, tá certo? Mas nós vamos conseguir. Vamos lá, questão de número 6. Mais uma vez é atrás da exceção do octeto, né, pessoal? Tem aí o BH3, o boro é da família 3A, 3 elétrons na última camada. Faz 3 ligações com o hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então não obedece à regra do octeto, o boro. Tá vendo, pessoal? Muito bem. A próxima molécula é o metano, CH4. O carbono é de 4A, fazendo 4 ligações com o hidrogênio, fica com 8 elétrons na última camada, obedece ao octeto. Não é verdade? Não faz parte da resposta. A próxima é a água, conhecida nossa. A água obedece sim à regra do octeto, o oxigênio fica com 8 elétrons na última camada. Mas, Sardinho, o hidrogênio só fica com 2, não é exceção não? Não, pessoal. Lembra do enunciado? Com 8 ou com 2, se for a primeira camada, tá certo? E a próxima é o HCl, já fizemos o HCl hoje. O hidrogênio fica com 2 e o cloro fica com 8, obedece à regra do octeto. E a próxima molécula, ela tem xenônio, XeF6, né, pessoal? Tem gás nobre, não obedece ao octeto. Então, não obedece à molécula 1 e a molécula 5 é o que nós temos aí na letra E, porque é gás nobre não obedece à regra do octeto. Tudo bem? Letra E. Passa. Lembrando que nessa sexta-feira, dia 3, não é isso, pessoal? Sexta-feira amanhã, dia 3 de março, de abril, 3 de eu não sei mais nem que mês nós estamos, viu? Mas
dia 3 amanhã, 19 horas, nós vamos fazer uma live. Qual é o conteúdo dessa live? Vai ser geometria molecular. Eu vou disponibilizar para vocês a parte de completar a apostila, para que à noite, 19 horas, vocês possam acompanhar a live já com a apostila completada. Tá certo, pessoal? Pelo Instagram. Eu sei que alguns de vocês não têm Instagram, mas eu tenho que fazer esse apelo a vocês. Nesse tempo de exceção, nós vamos precisar fazer um Instagram. Passou a pandemia aí, pessoal, aí você exclui esse Instagram. Vai ser só para você acompanhar as lives mesmo. Tudo bem? Tá, beleza. Então vamos lá. Qual é a próxima questão? Sétima questão é uma questão teórica. Com relação às ligações químicas, todas as afirmativas abaixo são corretas, exceto, dando que é a errada, né, pessoal? Olha que fácil. As ligações entre átomos de pequena diferença de eletronegatividade formam compostos covalentes. Os compostos covalentes são bons condutores de eletricidade e de alto ponto de fusão. Não, pessoal, quem é bom condutor de eletricidade, quem tem alto ponto de fusão são os metais. Ouviram? Não são os compostos covalentes, não. Tio Chad, mas o composto iônico também tem elevado ponto de fusão, não é verdade? Mas não conduz corrente. Ele só conduz corrente naquelas duas situações que nós vimos, dentro d'água ou derretido. Então, qual é o tipo de substância que conduz corrente? Os metais. Então, de cara, sendo que é o errado, é letra A. Guardaram? Sétima questão, letra A. Beleza. E para encerrar, só uma videoaula mais curtinha, né, pessoal? Por que essas videoaulas mais curtinhas? Porque eu tenho tido, viu, pessoal, uma dificuldade enorme de baixar esses vídeos e postar para vocês. Tá certo? Às vezes dura 2 horas e meia para baixar o vídeo, sabe? Porque eu não sei mexer aqui nas coisas e o meu celular filma numa qualidade muito alta, aí o vídeo fica pesado, tá certo? Por isso que às vezes demora, eu digo vou postar 4 horas e a aula sai 10 da noite, porque está carregando no computador. Tenho certeza que vocês entendem disso, né? Oitava questão. O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras, açúcares, substâncias minerais, por exemplo, fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm características principais as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral tem também ligação iônica. Sobre essas duas ligações, marque o correto. A letra A diz, ligação covalente só tem composto orgânico, aqueles que têm carbono. Não é, né, pessoal? Olha a água. A água é uma molécula covalente, uma substância que tem ligação covalente e não é orgânico, concordam? É um mineral. Letra B. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons? Não, essa é a ligação iônica. Então vamos direto na resposta, letra E. A ligação covalente se faz por compartilhamento de elétrons e a ligação iônica se faz por transferência de elétrons, tá certo? Letra E. Vamos encerrando aqui, Deus abençoe vocês e amanhã tem a live 19 horas no Instagram do curso, tá, pessoal? Beijo do tio Chad e até a próxima. Vou desligar o vídeo aí. Tchau!